Nós queremos ver uma igreja avivada, uma igreja fluindo. Eu falava antes que logo nós queremos ver essas cadeiras todas cheias, mas eu quero contradizer dizendo que não adianta termos cadeiras cheias de pessoas e a glória do Senhor não está neste lugar. É melhor ter 1, 2 reunidas no nome do Senhor e ali a glória do Senhor descer, do que ter multidões de pessoas ali adorando ao Senhor e a glória do Senhor ser ausente. Então nós precisamos entender que nós, queridos, precisamos dessa glória. Necessitamos do fluir do amor do Senhor sobre nossas vidas, amém? Glórias ao Senhor. Minha sogra falou aqui um texto, e eu quero começar dizendo que quem semeia, colhe. E se a semeadura for boa, a colheita é abundante. Os caminhos de Deus são inexplicáveis. Algumas vezes são inexplicáveis, mas é certo que são sempre muito melhores do que os caminhos dos homens. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15 até 21, amém? Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Ele é digno de louvor. Glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Uma vez eu estava num congresso de jovens, quando ainda era em Curitiba, e eu era líder de jovens da mocidade, lá dos jovens, né? E a gente combinava assim, quando eu falava aleluia, os jovens falavam glória a Deus. Então tá aí, ó, se eu falar aleluia aqui, vocês... É isso aí, Renata! Nós precisamos, isso precisa estar dentro de nós. Isso não pode ser uma obrigação, mas isso precisa estar dentro de nós, para que o nome do Senhor seja adorado, glorificado, amém, amados? Então diz assim, Gênesis capítulo 50, versículo de 15 a 21, diz assim: vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Amém? José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhe disse: não tenho medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aleluia. A palavra de hoje, irmãos, ela fala, se colocássemos um tema, seria legado. Qual eu vou deixar? Qual vou deixar? Então, nós estamos vendo aqui o final da história de José, né? José foi um exemplo para nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus. José foi um homem onde a sua caminhada, em todos os finais da história, ele fala que ele estava com Deus, José, né? E ele já vinha, né, de uma geração de Jacó e Raquel, né? E havia também o seu irmão, chamado Benjamim, não é? Então era uma família agraciada pelo Senhor, né? E nós queremos estudar um pouquinho hoje, dia dos pais, né? Pais, vamos tomar como exemplo a vida de José, amém? E sabe, José deixou um legado. José deixou exemplos para que pudéssemos seguir. E a gente vai pincelar um pouquinho aqui a história de José, amém? E quando nós vemos José deixou um legado, o que é um legado? Quem pode me dizer o que é um legado? Alguém pode me falar? Uma missão? É isso aí,
É uma missão. E você faz muita missão, irmão. eu coloquei aqui na minha anotação que legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar de valor ou não para outra pessoa. Legado também é realizar uma missão. Legado também pode ser uma coisa imaterial. Um exemplo, o Império Romano deixou um forte legado cultural. Não é verdade? É ou não é verdade? Então, queridos, José deixou uma história escrita, um exemplo escrito para cada um de nós. E principalmente para aqueles que estavam com ele, que foram os seus irmãos. Amém? Que foi o seu pai Jacó. Ele deixou um exemplo para o seu líder, que foi Faraó, Potifar, não é? Aqueles carcereiros na prisão, nós vamos ver um pouquinho de cada coisa, mas ele foi um exemplo. E sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que muitas vezes é mais fácil nós administrarmos na nossa vida um fracasso do que propriamente um sucesso. Sabia disso? É muito mais fácil a gente administrar uma perca, uma dificuldade, do que às vezes eu me tornar um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. É ou não é verdade? E talvez você esteja vivendo nesses dias um homem ou uma mulher de sucesso. Tudo que você coloca as suas mãos está acontecendo. Ou talvez você esteja vivendo esses dias lugares de dificuldades. Então já tem uma boa notícia. É mais fácil você mexer com o lugar da dificuldade do que o lugar do sucesso. Amém, irmãos? Muito mais difícil você estar lidando com as coisas acontecendo na sua vida. É muito mais difícil você estar lidando, tudo dando certo na sua vida. Não que você não tenha lutas, dificuldades, mas tudo está dando certo. E você precisa ter muita graça de Deus para você administrar isso. Amém? Então, o legado é tudo aquilo que se pode transmitir às gerações. Essa semana eu estava estudando sobre legado, conversei um pouquinho até com o pastor Luiz Hermínio, a gente falava um pouquinho sobre isso, e eu comecei a me preocupar muito com as crianças, muito mesmo com as crianças. Inclusive nós vamos fazer uma reunião urgentemente com os professores, urgente, irmãos, já está no vermelho o negócio, já passou do negócio, né? A gente até ia fazer hoje essa reunião, mas o Aguinaldo, de última hora, teve que fazer uma viagem. Ele está à frente das crianças, ele e a Vanessa. Ele tem que fazer uma viagem urgente para uma reunião em Curitiba e não pôde estar aqui hoje. Mas, irmãos, nós precisamos urgentemente cuidar das nossas crianças. Urgentemente cuidar daqueles que serão a próxima geração. O meu filho, eu desejo para que ele logo ele já esteja pregando aqui. Logo ele já esteve tocando aqui. O seu filho, eu desejo que logo a Jojo lá já esteja cantando de back aqui, ministrando louvor. Logo a filhinha do Emerson já aqui na frente, ministrando, pregando. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, como pais, deixar um legado aos nossos filhos. Nós precisamos revesti-los de toda a armadura, como você falou, Inuá, aqui essa noite. Amém? Então, queridos, nós entendemos que é transmitir às gerações que se seguem. Quando entramos na vida deste homem, José, vemos que em tudo onde ele passava, havia transformação de ambiente. Havia transformação de ambiente. Os ambientes onde eles chegavam, eram transformados. José chegava na prisão, e a prisão, era até gostoso ficar na prisão. Glória a Deus, estamos na prisão, porque aqui é alguma coisa nova no ar. Entende, meu irmão? Às vezes nós entendemos que o lugar precisa ser a diferença na minha vida, mas não, você precisa ser a diferença naquele lugar. Você transforma aquele lugar. Você faz a transformação naquele momento, naquele ambiente. Agora, só vai transformar o ambiente se você tiver com a glória de Deus sobre a tua vida. Se palavras de fogo sair da tua vida, se palavras sábias, palavras de conselheiros sair de dentro de você, aí sim você vai ver a transformação naquele lugar. Então muitas vezes eu nem comecei, mas muitas vezes nós estamos reclamando a todo instante.
que o meu trabalho não está bem, ou que a minha vida profissional, ou que a minha vida familiar não está bem, mas você não vai esperar o ambiente ser transformado, você precisa se transformar. Eu preciso me transformar, eu preciso naquele lugar e fazer a diferença. Eu preciso ser, assim, a boca de Deus naquele lugar e mudar aquele ambiente. Oh, xalaramachaias. Aleluia. E muitas vezes nós entendemos que é o outro, é o irmão, é o pai, ou é a esposa que está mal. Não espere o outro mudar, mude você. Aleluia. Então, queridos, nós queremos ver um pouquinho de José, né? Situações que ocorreram com José. Eu vou passar rapidinho, porque, lógico, José é um exemplo essa noite para nós, e é o legado que ele deixou, mas nós queremos ir para a sobremesa daqui a pouco, não é? Que é o final da palavra. Então, José era um querido do seu pai. Abra sua Bíblia já está aberta, né? Mas abre um pouquinho antes, em Gênesis 37. E ali a gente vê que, nós podemos ver que José era o queridinho do papai. Olha só o que diz o texto número 2, 37:2. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel, ou Jacó, amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Então nós vemos aqui, José era o queridinho do papai. José era aquele meninão, oh, meu filho amado, não é? Não pode ter entre nós, né? Eu tenho 2 filhos, eu não posso puxar mais lá de um ou de outro. Quando lá em casa, quando a Aline vê que eu brinco mais com um, brinca com o outro, e ela fica achando, né, mas não é nada disso. Não é? Então nós não podemos, né, favorecer um ou outro. Mas aqui nesse caso, Jacó tinha uma admiração, porque veio de Raquel, não é? Era irmão de Benjamim, e era o filho, ali fala a Bíblia, era o filho da sua velhice. Amém? Então ele era o queridinho do papai. Ele era, olha só o que diz o versículo 4, odiado pelos seus irmãos. Olha só, seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, e odiaram-no, tornando-se tão invejosos, que não conseguiram mais lhe falar de maneira amigável. Olha José, já desde 17 anos, enfrentando situações adversas, justamente com seus irmãos, com a sua família. Então José era odiado pelos seus irmãos. Agora olha só o que aconteceu, versículo 23. Então quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas adornada que ele vestia, arremessaram, 24, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna, e era um poço vazio e sem água. Eles odiaram tanto o seu irmão, que quando Jacó mandou José ver como estavam seus irmãos, eles bolaram entre eles em assassinar José, né? Mas, se eu não me engano, o Rubem, né, que cuidou dele, né, que deixou matar, é o Rubem, o irmão Rubem, não vão matar não vão matar ele não, vão fazer outra coisa. Então jogaram José num buraco, numa cisterna. Amém? Às vezes nós estamos vivendo o buraco da nossa vida, às vezes nós estamos vivendo um momento escuro, um momento sozinho, solitário, mas o Senhor muitas vezes permite nós estarmos nesse lugar, e o Senhor quer ministrar nessa noite, sabe, o teu reconhecimento de estar neste lugar, mas também a mão dele te tirando deste lugar. Aleluia. José então, olha só o versículo 26 e 27 e 28. 26, então sugeriu Judá a seus irmãos: vê que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o seu sangue. Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. Ele é o nosso irmão, da mesma forma carne que nós. E os seus irmãos ouviram. Glória a Deus por esse irmão.
Então José, além de ser odiado, além de ser jogado no buraco, José foi vendido pelos seus irmãos aos comerciantes que passavam naquele dia, naquele lugar. José foi vendido. José de ajudante pessoal. Então o que aconteceu na história? José foi vendido. Potifar, um dos líderes de Faraó, um dos líderes, então comprou José. E José então, o que aconteceu com José? Foi o ajudante especial, o ajudante pessoal. E de tanto que era o caráter bom de José, que Potifar chamou ele: meu filho, é o seguinte, você vai começar a administrar os meus bens agora. Você vai estar à frente de tudo aquilo que me envolve. Eu quero colocar você do meu lado, você vai ser meu braço direito. E queridos, nenhum momento José blasfemou, se levantou, se irou, murmurou contra o Senhor. Mas ele estava firme em Deus. Então José, a partir desse momento, começou a administrar. Está lá no capítulo 39. Vai um pouquinho para frente, olha só. 39, versículo 1 diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam. E um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor estava com José, quem tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Aleluia. Olha o versículo 4. Dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador dos seus bens. Olha o que eu falei antes. Potifar deixou a seu cuidado a sua própria casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Você muitas vezes está naquele buraco como José estava, e quando você está vivendo o propósito de Deus, o Senhor estende a sua mão, tira você desse buraco. E ontem você estava no buraco, mas hoje já você está como um braço direito de alguém, na vida de alguém. Aleluia mesmo, irmã. Nós precisamos ter a experiência da nossa vida ser transformada dia após dia. Mas o inimigo é sagaz. E mais uma luta para aquele que era um modelo. Ele resistiu. Olha o que diz o versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e me confiou tudo o que lhe pertence. Então nós começamos a enxergar que a mulher de Potifar começou a investir na vida de José. Nós estamos muitas vezes, Deus usando a nossa vida, Deus levantando você como líder, Deus levantando você como um pastor de ovelhas, como uma promoção no trabalho, mas não vai ficar barato, não vai ficar de qualquer forma. O inimigo vai se levantar muitas vezes, usando pessoas para tirar você do foco, distrair você, tirar você da presença de Deus. E essa mulher então começou a investir na vida de José. E houve um momento que José então, essa mulher foi mais forte ainda, atacou ele. Não, quero te atacar, vou te pegar. E ele então saiu correndo. Agarrou no manto do seu vestido, não é, da sua túnica, rasgou e ficou um pedaço com ela. E o que aconteceu? De novo José preso. Não mais num buraco, mas numa prisão, numa cadeia. E José então foi preso. Olha o que diz o versículo 20. O Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. E assim ele ficou na prisão. Contudo o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Você pode estar numa prisão, talvez você viva o dia de hoje, aparentemente preso por algo, por alguma coisa, mas saiba você que talvez seja um teste da parte do Senhor para a tua vida, talvez seja mesmo uma aprovação para a sua vida,
porque nós não vemos aqui nessa história uma brecha aberta na vida de José para ele ser preso. Porque, irmãos, presta atenção, nós precisamos entender que aprovação é provação. A brecha aberta na minha vida me faz colher consequências do pecado. Então nós precisamos prestar atenção o que é a aprovação. Se não é nós que estamos cavando o buraco para cairmos, ou se realmente é um levante do inimigo e é uma permissão de Deus estar nos provando. Entende isso, irmãos? Então mais uma vez José preso. Mas, olha o que diz aqui, nós lemos aqui, ó. Aleluia! O Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e o poder. Então havia algo sobrenatural na presença desse homem. Havia algo que nós não podemos explicar, se não dizer que era a glória de Deus que andava, que estava sobre a vida desse homem. Então, queridos, o Senhor estava na vida deste homem. E ali, ele já fez uma gracinha com o chefe carcereiro. O carcereiro deve ter olhado para ele, mas que cara diferente, que homem diferente. E o que aconteceu? Olha comigo lá, o versículo 21, ou melhor, o 22. Assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre os presos. Ele se tornou supervisor de tudo o que se passava. Ele estava preso, mas estava ali, exercendo um cargo. Deus já estava levantando ele naquele lugar. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sobre a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito, e tudo acontecia, tudo se realizava. Lembra do ambiente? Lembra do lugar que nós vamos, que nós estamos? Nós precisamos ser a diferença. Nós não podemos esperar o lugar estar lindo, maravilhoso, cheiroso. Não. Nós precisamos ser a diferença daquele lugar. Nós precisamos levar libertação naquele lugar. Nós precisamos levar cura naquele lugar. Nós precisamos levar uma palavra de esperança naquele lugar. E enquanto nós estamos fazendo isso, proclamando a palavra de Deus, aquele ambiente é transformado. Eu imagino que José estava preso, mas ele, queridos, ele não estava olhando para aquelas grades, porque ele sabia no Deus que ele confiava. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia sair daquele lugar, porque o poder de Deus é muito maior e muito melhor do que qualquer outro poder. Então, queridos, José, eu imagino ele cantando, né? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Ah, Jesus, eu estou preso aqui, obrigado, Jesus. Eu sei que a provisão vai chegar, eu sei. Imagine, é difícil, né, irmãos? É difícil, mas quando estamos com Jesus não é difícil. Quando temos a paz do Senhor, aquela que, sabe, que nos satisfaz, que nos preenche, começa a ficar leve para mim e para você. Então nós entendemos que José, onde passava, o ambiente modificava. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: com o Senhor Jesus, onde eu passar, tudo vai mudar, tudo vai acontecer. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. José era o homem dos sonhos. Aleluia, aleluia, queridos, começa a sonhar. Ele era o homem dos sonhos. Deus havia dado um dom para ele tremendo, que era a interpretação dos sonhos. E ele já começa muito cedo. Ele começa a sonhar lá ainda quando estava na sua casa, né? Vamos abrir lá só para a gente ver. Abre ele comigo, volta um pouquinho, 37, 7 a 9. Parece-me que estávamos atando, olha o sonho de José. Parece-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Olha só, irmãos, seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-no como rei, ou dominar-no como senhor? E eles ainda odiaram mais José.
Então, o versículo 9, depois José teve ainda outro sonho, e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Será que seu irmão, lá na sua casa, tem um sonho e conta para a família um sonho desse? Qual vai ser a sua reação, irmão? O Guto tem um sonho lá em casa: pai do céu, sonhei que eu era uma estrela e vocês se curvavam diante de mim. Como é que vai ser a minha reação? Espera aí, meu filho, quem é você para fazer um negócio desse? Para sonhar isso? Estamos na carne, não estamos no mesmo espírito. Porque quando estamos no mesmo espírito, entendemos o propósito de Deus, não é, Alisson? Aleluia. Olha só, queridos, o capítulo 40, José interpretou os sonhos lá na prisão, lembra? O lugar onde ele estava, tudo mudava. Olha só o que diz o versículo 5. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, e cada qual com sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. Vamos direto do versículo, para a gente não estar no versículo 8. Eles lhes responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que as consiga interpretar. Mas José lhe explicou: é Deus que dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos, e eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi-o na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: eis que isso significa: os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinha a responsabilidade de fazer, quando era seu copeiro de confiança. Então José interpretou o sonho deste copeiro. Mas José também interpretou o sonho do chefe de padeiros. E esse fala no versículo 17: na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu na seguinte maneira: eis que o significado desse sonho: as 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda o faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. Então esse homem, chefe dos padeiros, aconteceu exatamente a interpretação do sonho de José. Esse homem foi morto. Então nós vimos José com o dom de interpretação de sonho. No capítulo 41, versículo 17. Então o faraó contou a José o que sonhara, e em meu sonho parecia-me estar em pé na margem do Nilo. E eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas de aparências, feias e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo que depois as devoraram, não demonstraram qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Então, queridos, olha só, o versículo, vamos para o 36. Ou melhor, 33. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários, supervisores na terra, para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo, que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial,
para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Aleluia. Então nós vemos aqui José, um homem interpretando sonhos, e o último aqui, ele interpretou o sonho de Faraó. 7 anos de fome, 7 anos primeiro de fartura, e após os 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E então José interpretou toda a história, todo o sonho a Faraó, e já deu a receita a Faraó. Então o que aconteceu? José se tornou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso daquele lugar, somente por uma coisa: porque a presença de Deus habitava em José. Aleluia. Então, querido, José nunca desistiu em momento algum de fazer bem para os outros. Ele decidiu ser bênção aonde ele passava, com quem ele se relacionava. Queridos, presta atenção uma coisa. Em todos os momentos na história desse homem, reparem vocês que começava um ciclo e terminava um ciclo. Terminava um ciclo e começava outro ciclo. E nós precisamos estar atentos com isso. O Senhor me chamou a atenção. Nós a todo momento precisamos viver dessa forma. Encerrando ciclos e começando novos ciclos. Encerrando ciclos e começando novos ciclos. Vamos entender que o Senhor está dirigindo a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós precisamos do renovo dEle todos os dias. O renovo dEle na nossa vida, na nossa família. Então, quando você entende que você vive sempre no mesmo lugar, você já não está mais vivendo de ciclos, mas você está circulando. Você está igual o povo no deserto, rodando, 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 e só sobrevivendo de maná, e não de terra prometida. Aleluia. E o Senhor quer chamar-nos a atenção nessa noite, que nós precisamos viver em ciclos. Chega de viver as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Se amanhã o meu filho ficou doente, hoje já é uma nova situação para cuidar. Não, hoje eu preciso dar o estudo para ele. Entende? Se hoje o problema é financeiro, amanhã vai sanar, e depois da manhã vamos enfrentar um novo ciclo, vamos ter um novo ciclo. Se hoje é uma mudança que estou fazendo, aleluia, é um novo ciclo na vida de vocês, xalaramachaias. Essa igreja está vivendo um novo ciclo. Sabe de uma coisa? Nós precisamos fazer uma reunião urgente, porque nós já demandamos líderes aqui, e está na hora de puxar a orelhinha dos irmãos, inclusive de mim também. É um novo ciclo. Nós nunca fizemos uma reunião para fazer uma reunião de liderança para... Sabe de uma coisa? Quando nossos filhos estão lá em casa, e às vezes ele começa a desobedecer um pouquinho, nós precisamos chamar no quarto, conversar, e se não adiantar, conversar de novo, e se não adiantar, a varinha vai ter que pegar. Como igreja do Senhor, estamos vivendo um novo ciclo, eu sinto em nome de Jesus, um novo tempo. Então nós precisamos viver, e José vivia a cada tempo, um novo tempo na sua vida. E sabe, queridos, está aí o segredo. Sabe qual é o segredo? Pode ver no final das histórias. Deus estava com José. Deus estava com José. José estava com Deus. Qual é o legado que vamos deixar para as próximas gerações? O que vamos deixar? Qual é a história que você está escrevendo para as nossas crianças, para os nossos filhos? Sabe, querido, José saiu da sua casa como escravo, não é como filho, mas se tornou escravo, para chegar no posto de governador do Egito. Muitas vezes você está no meio do caminho. Talvez você ainda não chegou no posto de governador, mas você está caminhando para chegar lá. Você está caminhando para avançar neste lugar que Deus tem para você. Aleluia. Então, queridos, Egito. O que te lembra de Egito? Perguntei para minha sogra, o que te lembra de Egito? Vamos, você não responde não, agora vamos ver outro irmão aqui. O que te lembra de Egito? Vamos lá. Pirâmide?
Boa, é pirâmide mesmo. Que mais? Mais uma, ainda não é essa a descoberta. Hã? Escravo, opa, já está mais perto, está esquentando. Mundo, boa também. Mas, deserto. Mas é o seguinte, então está contradizendo tudo que estão falando. Porque José chegou lá, e era o Egito. Era o Egito, mas lógico que nós entendemos que o Egito é o mundo, é a escravidão, é o deserto. Se você pegar Moisés, o que aconteceu com Moisés, irmãos? Moisés precisou ser um homem de Deus, de confiança de Deus, para tirar quem? O povo para ir para a terra? Aleluia! Então, olha só, eu não vou nem ler o Êxodo, senão eu vou demorar muito, mas eu queria exemplificar que o Egito é uma escola para a minha vida, que o Egito é uma escola para a sua vida, e que muitas vezes o Egito, lembra da transformação de ambientes? Você vai transformar o Egito, você vai se tornar o governador desse Egito, deste lugar que Deus está te colocando. Então, querido, se você abrir rapidamente, lá em Gênesis 12, 9 e 10, diz assim: depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Abrão no Egito, houve fome naquela terra, em Neguebe, e Abraão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Egito foi a saída de Abrão naquele momento, amém? Abrão partiu para o Egito, pois ali havia fome nas terras de Canaã, e nem sempre aquilo que pensamos vai ser Canaã. Então cuidado com o pensamento que você tem muitas vezes, que você pode encontrar Deus naquele lugar, mas não é muitas vezes ali, é um outro lugar. Quando Jesus, olha o que diz em Mateus 2, capítulo 2, se você quiser só ouvir. E perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela do oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, e ele disse: levanta-te, tome o menino e a sua mãe, e fuja para onde? Para o Egito. Aleluia! Egito pode ser salvação de lavoura para a sua vida. Egito que foi salvação na vida de Jesus. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar matar o menino. Os lugares que José passava, tudo se tornava bom. Não são os lugares que nos tornam bons, mas nós tornamos o ambiente bom. Aleluia! E eu te pergunto, qual é o ambiente que você vive hoje? A sua casa como está? Será que você vive um ambiente de prisioneiro? De ser invejado pelos outros? Será que você é muitas vezes mal interpretado, mal entendido? Será que você muitas vezes é o líder, mas você não é entendido? Ou talvez você já vive como governador? Ou talvez você já vive como escravo? Ou talvez você está se preparando para chegar naquele lugar? José em todo o tempo estava com Deus. Ele não abria mão de estar com Deus. José não murmurou, José não blasfemou, José não reclamou, José não se sentia ameaçado por nada. José foi um exemplo, porque andava com o Senhor, mas aproveitou a cada momento, nos momentos de angústia e nos momentos de glória. Não são só os momentos de felicidades, não são só os momentos de glória, mas principalmente nos momentos de angústia, Ele vai falar com você, Ele sim vai falar ao teu coração. Lembra quando eu falei que é mais fácil administrarmos momento de fracasso do que de sucesso? Sabe por quê? Porque você está ansiando para aquilo que Deus tem para você. Ontem, ou melhor, hoje pela manhã, faleceu o Luiz, não é, Joyce? Ontem, né? Hoje ou ontem? Ontem, desculpe. Estou perdido, né? Mas o Luiz, né? E
e a Raquel, Rony e Joyce estavam dando suporte. Encontramos eles, conhecemos eles lá na empresa do Delcio, onde de roupa de festa, né, de noivos. E infelizmente, ou felizmente, Jesus o levou. E nós fomos lá ontem e demos um abraço na Raquel e escutamos a história e vimos que ele foi com Jesus. Ele foi com Jesus. E hoje meu pai com minha mãe foram lá, né, orar, dar uma palavra no velório, não é? No sepultamento. E os sonhos daquele homem se encerrou. Entende, queridos? E ali, meu pai falava para mim, enquanto ele ministrava a palavra do Senhor, ele falava do amor de Deus. E as pessoas ali estavam o quê? Estavam sensíveis, estavam ali abertas para aquilo que Deus tinha para falar. Era um momento de dificuldade, era um momento de dureza, de dor. Lembra quando eu falei? O momento de dificuldade é mais fácil de administrar do que o momento de sucesso? Aleluia. Qual é a história que tenho deixado para trás? O que eu tenho para frente? Queridos, eu quero dizer para vocês nessa noite que todo momento é o tempo de recomeçar. Eu quero dizer para você que eu e você, nós como igreja, como família, nós autorizamos novos ciclos na nossa vida. É nós. Só virão novos ciclos se formos aprovados no ciclo anterior. Só virão novos momentos na nossa vida se formos aprovados aqui atrás. Então tá, eu passei pela dificuldade, pelo problema, eu fui aprovado, o Senhor me aprovou e eu vou viver um novo ciclo. Consegue entender, querido? Nós não conseguimos avançar em novos ciclos se aqui atrás ainda eu não venci. Às vezes o momento nosso de vencermos é as nossas emoções, é a nossa alma doente. E nós precisamos perdoar, e é muito difícil perdoar. Ah, como é difícil, aquela pessoa não tem jeito. Ele sobrecarrega a minha vida e não tem jeito. Você vai ficar paralisado nesta área, saia disso. A área então, talvez seja a área das finanças que eu não consigo avançar. Então você entende que depende de mim, de você, em termos novos ciclos. Aleluia. A trajetória de José foi passada de ciclos em ciclos, de experiências, mas Deus estava com José. Aleluia. Entendemos que José andava com Deus e ele era maduro nele. Ele se tornou um adulto espiritual. Aleluia. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Você está entendendo tudo, irmão? Você vai chorar no final da palavra? Você tem que chorar. Se não chorar, o negócio não aconteceu não. Né, Maria Júlia? Deus vai te pegar hoje, Maria Júlia. Pode se preparar, minha filha, você vai chorar. Aleluia. Olha só, esse texto é muito forte, mas vamos ler. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 9. Vamos ler, é compridinho, mas vale a pena. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Irmãos, não vos pude falar com a pessoa, aleluia, aleluia, Jesus. Irmãos, não pude falar com as pessoas espirituais, mas como as pessoas carnais, como a criança em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sou carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viesses a crer, e isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que me deu o crescimento. Aleluia. De forma que nem o que planta, nem o que rega,
são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe de uma coisa? O Senhor pede a Betel que ela comece a amadurecer nele. O Senhor pede essa noite que Betel cresça nele. Quando o leite espiritual, presta atenção à frase que eu bolei aqui hoje. Quando o leite espiritual se torna o hábito em nossa vida, já estamos vivendo sem saber uma vida carnal. É o que está dizendo aqui o texto. Quando o leite espiritual se torna o hábito na minha vida, já estamos vivendo sem saber uma vida carnal. Precisamos entender que nós vamos se implantar, vamos regar, mas é Deus quem vai dar o crescimento. Aleluia! E esse trecho traz o seguinte, que quando estamos numa vida carnal, haverá todo tipo de discórdia e inveja. O Senhor quer trazer em nós essa noite exortação. Se estamos discordando, se estamos invejando, se estamos pensando mal, é porque ainda estamos no leite, nas fraldas, igreja do Senhor. Me entenda bem, por favor. Eu amo cada um de vocês. Eu preciso sair também do leite. Eu também preciso crescer, amadurecer em intimidade com Ele. Então, querido, nós queremos dizer que nós precisamos sair do ciclo. Nós precisamos nos amadurecer nele. Lembra, Laiana? Igreja madura, que você ora sempre, minha irmã. Nós precisamos orar para uma igreja madura, é isto. Nós precisamos sair do leite. Aleluia. O Senhor quer trazer uma nova alimentação para Betel. E na medida de uma nova alimentação estar acontecendo, novos ciclos se iniciarão na tua vida. Novos momentos começarão na tua vida. Se aquilo que está amarrado já não vai ficar mais amarrado. Se aquilo que é doença vai ser cura. Oh! Mas nós precisamos sair do leite. Nós precisamos se humilhar a Ele. José estava com Deus porque ele se humilhou a Ele. E não somente a ele, mas aos seus irmãos, a sua família. Aleluia. José era um homem maduro em Deus. A expressão no grego de sarkinós significa carnais. É o sentido de bebês humanos. Nós precisamos sair desse estágio de bebê humano, ou seja, carnais. Quando deixamos que o Espírito Santo ministre a nossa vida de forma didática e progressiva, até entendemos que a maturidade é estar nele, é viver para Ele. Oh! Eu preciso estar em Ti, meu Rei. Todos nós precisamos ser servo. É a ideia de sermos humildes diante dEle. Quando entendemos que nós não temos poder algum ou mensagem alguma, e que entendemos que o serviço é para o reino, estamos mudando de ciclo. Aleluia, xalaramachaias. Abre comigo a sua Bíblia para a gente encerrar no Salmo 1. E essa palavra do Salmo 1 eu peguei quase 6 horas da tarde vindo para cá. Comecei a ler um livrinho lá e o livrinho falou comigo, meu Deus.
É aquele lá mesmo. Salmo número 1 diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas nunca murcham, e tudo quanto realiza prospera. Esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho, é o caminho do justo. E o Senhor te levanta nesta noite como um justo dele. Agora, queridos, olha a continuação. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, e nem os pecadores da congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. E esse é o segundo caminho, é o caminho do ímpio. E eu quero dizer para você que é lógico que você vai escolher o caminho do justo. Mas, cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Eu era muito bom de atalho. Eu queria antecipar a minha bênção. Eu nunca esqueço. Quando fui promovido de uma empresa de Curitiba para Maringá, fui promovido a ser supervisor da empresa, e eu queria ser o bambambam. Eu tinha um Passat que meu pai tinha me dado, e eu falei, não, esse Passat está muito velhinho, eu preciso chegar com uma panca melhor naquele lugar. Então fui lá, numa loja de carro, e comprei uma Santana Quantum. Lembra disso, não é? Então, eu quis tomar um atalho, irmão. Fiz uma dívida, acabei perdendo a Santana, perdendo o Passat e ficando com uma Mercedes, que era o ônibus circular de Maringá. Ia namorar com a Aline de ônibus. Glória a Deus para o meu sogro que acreditou em mim, né, irmão? Obrigado, viu? Quis atalho, queria atalhar os planos de Deus. Ei, meu Deus, queremos atalhar, cuidado com os atalhos. Caminhos fora da estrada, que encurtam distâncias. Seria como você andar numa escada de degrau a degrau, e você do primeiro degrau pular já para o quinto. Não viver a experiência de estar no segundo, terceiro e quarto e quinto degrau. Seria como se nós lá no bairro, morar bem, apresentássemos 1000 sopas, 2000, 3000, sendo que o começo eu preciso passar primeiro. Seria como se a gente alugasse um salão de 5.000 pessoas e tivesse ali 30 reunidas. Cuidado com os atalhos, irmãos. Cuidado, igreja do Senhor, com os atalhos. Precisamos dar passos, um de cada vez. E na medida que vamos dar passos, vamos sentindo a glória, o poder, a direção, o Espírito Santo nos conduzindo. Mas, passo a passo. Alaramachaias, fica em pé nesta noite. Feche os seus olhos, amado. Nós precisamos nos quebrantar nessa noite. Não tem como. Oh, Shekeremecharara, não tem como, não há como. Oh, começa a orar ao Senhor nesta noite. Começa a orar ao Senhor, levanta um clamor, levanta a sua boca, levanta a sua voz, e se dobre a Ele, e se renda a Ele, e deixe que Ele te leve ao caminho. Se você quiser vir aqui à frente, venha que a gente quer orar com você. Eu preciso de uma oração nessa noite, preciso me converter um pouco mais. Eu preciso nessa noite receber mais de Deus na minha vida. Os pastores venham aqui à frente, por favor. Oh, vamos orar com os irmãos. Libertação aqui nessa noite. Oh, vida se rendendo a ti.
estenda a sua mão para frente e ore para os seus irmãos aqui. Você que está no banco, estenda a sua mão e ore. Que ao meu ser te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, E eu me constranja com a renova-nos nessa noite, Rei. Renova-nos nessa noite. servo de todos os irmãos. O Senhor quer te encher nessa noite. Ele, Jesus, é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida.
Ele é o teu libertador. Ele é aquele que cuida de você. Ele é o teu amigo querido. Ele é o nosso Pai amado. Oh, menos de mim. Levante as suas mãos e cante. Oh, menos de mim. Menos de mim. Oh, menos de menos de mim. Você vai cantar agora que ele cresça. Que ele cresça. Oh, e eu diminua. A tua glória nesse lugar. A tua glória nesse lugar. E eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Ah, Jesus, nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. Shere kalamara shere matalamara shere kalamara shiri alamara shere halamara shere halamara shere mai. O Senhor quer dizer pessoas de prisões nessa noite. O Senhor tem a chave de Davi, a chave que ele abre e ninguém fecha, a chave que ele fecha e ninguém abre. O Senhor tem a chave de Davi. E o Senhor quer tirar pessoas da prisão. Eu não sei em qual prisão você está nesta noite. Numa prisão emocional, numa mágoa, num passado, alguma coisa que você não esquece. O Senhor quer te tirar da prisão nesta noite. O Senhor tem a chave de Davi. A chave de Davi. A chave de Davi. Se você está preso por alguma coisa, se você não consegue sentir aquilo que os outros sentem quando você está na igreja, você começa a falar: eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo sentir alegria, eu não consigo louvar, eu não consigo. Se você está preso, levanta a sua mão onde você está. Se você está preso por um passado, por uma tristeza, por uma vergonha que você passou, se você está preso, ó Senhor, nós pedimos nesta noite, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor mesmo vai abrindo agora essas portas, Pai, com a Tua chave, Jesus. Ó Jesus, abre cada prisão, Senhor. Tira cada um da prisão, Senhor, para que Teu povo seja livre, Senhor, para que Teu povo possa Te louvar, Senhor, para que Teu povo possa Te adorar, Senhor, para que Teu povo possa ter santidade, 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 santidade. Oh Jesus, aquela porta que o Senhor abriu quando Paulo e Silas estavam presos,
Quando Paulo e Silas estavam presos, o Senhor mandou um anjo lá. Quando Pedro estava preso, o Senhor mandou um anjo lá com a chave de Davi, a chave que abre todas as portas. É a chave de Davi. Senhor Jesus falou: eu tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Portanto, nessa noite, querido, sai dessa prisão, porque o Senhor está abrindo essa porta agora. Sai dessa prisão agora. Sabe que eu quero que você faça um ato profético. Faz um ato profético. Você que está preso em dívidas, você que está preso por preconceitos, você que está preso por falta de perdão, você que está preso, vai saindo do seu lugar, vai saindo literalmente do seu lugar. Você que está preso por doenças, sai do seu lugar, começa a andar. Começa a andar, porque o Senhor está abrindo essa porta nesta noite. O Senhor está abrindo a porta. Não fique preso na prisão. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Oh, aleluia. Aleluia. Você tem que fazer isso por fé, amados. Você faz isso pela fé. Não fica com vergonha, não. Faz isso pela fé. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vai pra frente. Muda de lugar, porque o Senhor te tira dessa prisão nessa noite. Isso, começa a caminhar. Sai do seu lugar e começa a levantar as suas mãos e profetizar sobre este lugar. Saia do seu lugar, querido. Pode sair. Saia do seu lugar. Começa a caminhar sobre essa igreja. Começa a profetizar aqui. Oh, começa a profetizar. E eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre você, porque o Senhor te ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Oh, para anunciar a todos o ano aceitável do Yahvé, o dia da vingança do nosso Senhor. Aleluia. E eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, Jesus. A glória seja dada ao Senhor. Toda a glória pertence a Ti, Jesus. Não seja glória para homens, não seja glória para uma mensagem talvez boa ou talvez um louvor bonito, mas a glória seja ao Senhor. A glória seja a Ti, Jesus. Começa a aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Oh, começa a salmodiar. Começa a dar brados de vitória nessa noite. Oh, isto dá brados de vitória.